Oi Wagner, boa tarde. Então eu vou mostrar para você aqui, conforme o Felipe já conversou com você, qual que é a praticidade, tá? Como que é a facilidade no uso aqui do sistema. Para isso, eu já simulei aqui, então vamos lá. Antes de mais nada, eu queria que você entendesse que o principal objetivo aqui é que você facilite o seu dia a dia, tá? Que você facilite aqui a interação e que você consiga ter depois um relatório gerencial aí da sua empresa sem precisar fazer muitas contas no Excel, enfim, que isso aqui fique tudo de maneira muito mais prática, que seus clientes também possam fazer os pedidos aí de maneira online, né, através do seu e-commerce, enfim. Então vamos aqui porque eu vou te mostrar algumas funções, tá? Então começando aqui pelo sistema, ele é de maneira aqui bem simples, tá? Então o sistema, essa aqui é uma tela de pedidos. O que você vai precisar informar para o sistema? Quem é o cliente, qual que é o produto e ao final qual que é a forma de pagamento. Para isso, eu já cadastrei aqui alguns itens do seu ramo, tá? E já coloquei, conforme você enviou aqui para o Felipe, eu já coloquei algumas regras aqui do seu estabelecimento, então isso já evita alguns erros. Então, por exemplo, você colocou aqui que tem pedido mínimo de R$75, né? Frete grátis para a região de Alphaville e região. Itens não podem ser vendidos fracionados, tá? Enfim, então essas regras a gente pode já definir no sistema para quê? Para que os seus operadores, para as pessoas que vão usar, elas evitem erros, porque as pessoas podem errar naquela correria, podem acabar errando e a gente não quer que as pessoas errem. Então o sistema serve para isso, a gente já vai parametrizar eles, né? E aí as pessoas podem operar. Bom, então aqui o que eu fiz, tá? Eu fiz um cadastro, por exemplo, de um supermercado. Então eu venho aqui, supermercado em Alphaville, só para a gente poder fazer aqui uma referência, tá? O que esse supermercado vai comprar? Então eu venho aqui, vou selecionar alguns produtos. Então ele vai comprar alface americana, vai comprar aqui então 5 desse, né? Vai comprar também aqui alface crespa, mais 4 desse. Você viu que o processo aqui ele é muito simples. E vai comprar também, por exemplo, aqui é o F4 para a gente selecionar aqui o produto. E vai comprar também abacaxi. Pronto, mais um desse. Nós conseguimos ver que o total do pedido aqui deu R$59, tá? E aqui é o valor de cada item. E aí, muito simples, aqui você vem e você altera a quantidade. Então o valor aqui deu R$122. Para finalizar a venda, muito simples. Eu fecho aqui e essas formas de pagamento eu simulei já como se fosse para você. Isso aqui tudo é configurado, é muito simples de você fazer, tá? Então vamos supor que você trabalha com boleto para 28 dias, boleto 2 vezes ou 3 vezes. Então aqui, onde o pedido mínimo é de R$75. Se fosse aqui é só dar um Enter, ele vai falar qual que é a data de vencimento, ele já simula 28 dias a partir da data de hoje, tá? Bem simples. E aí a gente pode apenas confirmar com F2, pede se eu quero que imprima, não. Caso eu queira, ele já consegue fazer essa comunicação com o meu banco, tá? Então, vamos ver aqui nessa versão, que é uma versão demonstração, vamos só configurar aqui. Isso aqui, obviamente, você não vai precisar fazer, tá? Mas só vou ver se já está configurado. Já tenho aqui para a gente poder fazer teste. Então, caso nesta venda aqui eu quisesse fazer a impressão do boleto bancário, está feito. Tá? Então, já imprime para o cliente o boleto bancário e também nesse mesmo tempo que eu imprimi o boleto bancário, é o mesmo tempo que você leva para imprimir uma nota fiscal. Para fazer a emissão de nota fiscal, aí você precisa ter o certificado configurado também, que é feito uma única vez. Depois eu te mostro na prática, tá? Mas você viu então como é muito simples, tá? E já pergunta também se eu quero enviar esse boleto por e-mail. É até um caso a mais. Essa questão aqui da cobrança é muito bacana. Por quê? Vamos lá. Então, quando a gente cadastra o cliente, a gente vai colocar ali um campinho do e-mail dele. Bacana, tá? Quando a gente já envia um boleto para esse cliente, vamos acompanhar aqui a lógica, tá? Então, no meu contas a receber, vamos abrir aqui um período um pouco maior, tá?
entrou já automaticamente que eu tenho um boleto bancário para receber do supermercado Alphaville para o dia 6/5, que foi dessa venda que eu acabei de fazer agora. Se eu der 2 cliques em cima, ele mostra para mim quem é que foi o funcionário que fez a venda e o que foi que esse cliente comprou comigo. Tá aqui, ó. E qual que é a forma de pagamento dele, se esse boleto já está pago ou não. Assim que estiver pago no banco, a gente gera remessa, envia remessa e automaticamente também já vai dar baixa no contas a receber. Então a gente já começa também a montar um fluxo de caixa que é tudo gerado automaticamente através dessa minha venda, tá? Então aqui eu só quis mostrar para você como é simples e vou gerar aqui mais uma outra venda agora. Vamos lá então, novamente para o supermercado Alphaville. Vamos supor agora, vou gerar agora aqui algumas situações, tá? Vamos ver o que se encaixa para você. Vamos supor que esse mercado ligue para você e fala: olha, Wagner, eu quero aqui a mesma coisa que eu comprei com você, eu quero pagar o mesmo valor que eu paguei. Então facilmente nós conseguimos aqui ter acesso à última venda dele e consegue ver quanto foi que você vendeu, se teve algum desconto, como que foi a forma de pagamento e assim por diante, tá? Então você consegue ver que ele comprou alface americana, consegue ver que ele comprou alface crespa e consegue ver que ele comprou abacaxi e o valor unitário que ele também pagou em cada um. Então essas informações são muito fáceis. Isso aqui, obviamente, tudo vai ser por senhas e por acesso, tá? Então, mas você tem um acesso muito fácil a esse cliente. Bom, então agora uma nova situação. Novamente esse mercado vai fazer uma compra comigo. Então ele vai comprar o que agora? Vai comprar o alecrim, tá? Tá aqui o alecrim, vai comprar mais. Lembra que na sua regra a gente configurou aqui, tá? Que eu não posso vender ele fracionado, então eu vou tentar vender meio. Fala, olha, alecrim, neste caso desse meu produto, só aceita quantidade múltipla de 1, tá? Então não vou poder fazer. Então tem que ser quantidade de 1. Vou vender agora um abacaxi para ele, tá? Mesma coisa aqui, se eu tentar vender meio abacaxi, opa, vamos tentar de novo aqui vender meio abacaxi, ele não vai deixar e vai falar que abacaxi também, quantidade mínima de 1. E assim por diante, tá? Conforme, isso aqui são regras que a gente vai configurar e vai ser de acordo com a sua necessidade. E vou também vender aqui uma pera aqui, ó, uma laranja para ele, tá? Esse teste aqui é alguma observação que eu posso pôr para quando o meu operador, para quando o meu funcionário for vender este item. Então aqui eu posso colocar uma observação que somente o meu funcionário vai ter acesso, o que você achar necessário, tá? Então aqui também eu posso depois mais para frente colocar quem que é o fabricante, quantos que eu tenho em estoque se você for trabalhar com estoque físico, qual que é a unidade e o valor de venda. Então tá aqui e vai querer mais 10 desse. Bom, na sua regra definimos aqui, né, por exemplo, que o pedido mínimo é de R$ 75, tá? Aqui deu 50. Vamos supor que o operador vai tentar fechar esta venda aqui, ó. O valor mínimo é de R$ 75, então ele não consegue fechar a venda. Obviamente, com a senha máxima ele vai conseguir fechar a venda, mas sem isso, então você já vai parametrizar para que isso não ocorra, tá? Então ele é obrigado a entrar aqui e a completar o pedido desse cliente até que ocorra o mínimo de R$ 75, tá? Aí pede se eu quero imprimir comprovante. Esse comprovante também pode ser nota fiscal já na hora, senão aqui um comprovante para esse cliente. E também pede se eu quero que imprima já o boleto bancário. Está feito aqui já posso imprimir, já posso levar para o cliente e já envia para o cliente por e-mail. Por e-mail, também falar até um caso a mais aqui que é muito bacana. É o seguinte, quando você envia por e-mail, nós podemos ter uma opção aqui que é muito interessante, que a gente pode ativar para você, que é o seguinte.
o sistema ele pode enviar o e-mail automaticamente para o seu cliente. Então vamos pegar o exemplo aqui do caso supermercado. Vamos usar esse aqui como exemplo, tá? Aqui eu tenho acesso aos dados dele. e-mail@supermercado.com.br. Então, neste caso, vamos entrar aqui no meu contas a receber e eu quero saber o que eu tenho de boleto para receber dele. Então eu tenho dois aqui, tá? Os dois que vencem no dia 6/5, um no valor de 122 e um no valor de 90. Eu posso configurar, caso for do seu interesse, que o sistema gere esse boleto aqui e envie um e-mail para esse cliente automaticamente, já lembrando esse cliente, olha, você tem um boleto que vence no dia 6/5 e já dispara para esse cliente. Bacana. 3 dias antes do vencimento, ou seja, no dia 3/5, o sistema automaticamente pode disparar um e-mail também para esse cliente, falando, olha, cliente mercado, você, lembrando que você tem um boleto que vence no dia 6/5. Então, tá aqui o seu lembrete, segue assim, assim, assim. Caso chegue no dia 6, passe no dia 7, esse cliente não pague, eu também posso deixar configurado que o sistema faça automaticamente a cobrança dele por e-mail. Então vai enviar, olha cliente tal, o boleto de número X não foi pago. Então, por favor, segue aqui novamente para você pagar. Ou, por favor, me envie o comprovante do que foi pago. Isso aqui ele vai gerando, vai fazendo sempre automático, sem que tenha a necessidade de você precisar entrar e ficar ligando ou ficar mandando o e-mail para o seu cliente para precisar cobrar, tá? E assim por diante. Assim você consegue sempre automatizar os seus processos, tá? Que essa que é a ideia, tá? De ficar bem tranquilo e deixar que o sistema faça o trabalho por você. Tá? Então você viu aqui que o sistema é muito fácil. E aí também eu cadastrei aqui um outro cliente. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui então agora um outro cliente, só para a gente poder ver. E ter aqui, ó, Empório Zona Sul, por exemplo, tá? E aí também eu vou vender para esse cara aqui. Vamos supor então que eu vou vender então o alecrim, tá? Vou vender também aqui o cheiro verde, tá? Tá aqui o cheiro verde. Vou vender aqui, isso aqui obviamente você conhece muito mais do que eu, né? Isso aqui não preciso nem entrar nesse mérito, eu comecei a conhecer hoje porque eu fiz aqui alguns cadastros. E aqui eu vou colocando a quantidade, tá? Bom, vamos colocar aqui a quantidade, vamos lá. Neste meu exemplo, eu simulei que este operador aqui, ele pode dar de desconto até 3%, tá? Então, até 3% ele consegue gerar de desconto para esse cliente. Poderia ser 2%, poderia ser 0%, conforme o meu parâmetro. Então, até 3%, a Júlia, nesse caso, que é a minha vendedora, é a minha funcionária, consegue aplicar de desconto para esse cliente. Então, até aqui, ela vai conseguir fechar esta venda. Ok. Se for... Agora eu vou cancelar e vou voltar uma etapa. Se ela tentar dar mais que 3%, tentar dar 4%, ela já não consegue. E aí, somente com o quê? Com a senha do supervisor. Com a sua senha, obviamente com a senha máxima, você vai conseguir fechar essa venda e aí você consegue ter um desconto acima de 3%, que também é muito legal, tá? Então vamos supor que a gente está com a sua senha aqui, passa e aí a gente consegue vender para esse cliente. Só vou confirmar aqui a senha, imprimir comprovante de venda também pode ser sim. Neste caso mostra que o subtotal foi tanto, mostra também que o desconto e o total está aqui. E depois também consigo ter um relatório para saber somente as vendas que foram feitas com descontos, que também é muito importante, tá? Tudo que a gente fizer dentro do sistema, a maioria das coisas a gente vai ter um relatório. E também posso gerar já o boleto aqui, ó. Então, pagador Empório Zona Sul, valor de R$ 105, vencimento dia 6/5/2020. Tá feito já o boleto para esse cliente, tá feito já
a venda também para esse meu cliente, tá? E aí é onde a gente consegue fazer também a operação remota. Nós não precisamos ter um lugar fixo. Por exemplo, eu posso ter o meu funcionário trabalhando de casa fazendo essa operação. Ainda mais com isso tudo que está acontecendo hoje em dia, é super comum, tá? Nós da GF, nós já usamos já essa tecnologia há muitos anos, mas é bom lembrar que isso aqui também está disponível para os nossos clientes. Na verdade, eu estou aqui trabalhando remoto, né? Estou aqui fazendo também esse acesso remoto, estou fazendo isso. Agregando mais a isso, você consegue ter aqui inúmeros tipos de relatórios ou até facilidades para vender. Porque é o seguinte, aqui, quando nós fomos cadastrar, eu vi que você também mandou aqui pro Felipe, você enviou para ele alguma tabela de preço e tinha alguns setores aqui, tá? Vou até pegar para ler. Então tinha hortaliças, legumes, temperos, frutas. Então para quando for fazer uma busca, eu também posso fazer uma consulta com filtro. Essa consulta com filtro, eu vou só limpar aqui por enquanto, e eu posso fazer por setor, hortaliças, tá? Legumes, obviamente que eu não cadastrei tudo, tá? Temperos, então por aqui também eu já consigo fazer, eu posso fazer até subdivisões, então dentro de temperos eu posso ter um subgrupo, dentro de frutas eu também posso ter um subgrupo. Então a ideia é que o sistema fique sempre fácil para você poder operar, para que se você contrate uma outra pessoa e o cliente fala, eu quero saber o que você tem de tempero, eu clico aqui, olha, eu tenho alecrim, cheiro verde, erva doce, obviamente não coloquei todos os seus, tá? Aí vai ter hortelã, louro, manjericão, tomilho e assim por diante. Você vai ter todos os que você tem disponível aí na sua empresa. Então aqui fica muito mais fácil, tá? Tem uma outra coisa também que é bem legal, que é o seguinte, o sistema ele consegue fazer uma sugestão de venda. Aí a gente já faz uma venda consultiva, vamos dizer assim. O que é isso aqui? Agora já é do seu ramo, tá? Então pode ser que eu fale aqui alguma coisa que não case muito bem. Mas vamos supor que quando você vende, por exemplo, vou tentar pegar um item aqui, vai. Quando você vende alface para um cliente seu, obviamente já sugere para quem for fazer a venda para oferecer para esse cliente também comprar tomate, porque logo quem compra alface compra tomate. Então você acaba usando já um artifício para aumentar as suas vendas, já usa uma estatística de vendas para poder aumentar e assim por diante, tá? Ver se também isso aí encaixa para você. Eu vou passar aqui algumas sugestões e você vê sempre o que encaixa para você. E assim por diante você vai indo, tá? E depois você consegue ter, por exemplo, uma estatística de vendas. Então você consegue saber, por exemplo, dentro de um período, qual produto que você vendeu mais. Você consegue ordenar por quantidade. Então, por quantidade, o produto que vendeu mais foi o abacaxi. Eu quero saber por lucro. Ó, aqui foi o abacaxi também, mas não necessariamente o que vende mais é o que me dá mais lucro, tá? Quero saber também dentro desse meu período qual cliente que comprou mais, qual foi o meu funcionário que vendeu mais. E também o bacana é que ele mostra para mim também aqui sempre qual que é o lucro, qual que é a lucratividade que deu, qual foi o total vendido e qual foi o percentual das minhas vendas dentro desse período, que no caso este meu produto representou das minhas vendas, tá? Então, muito interessante. Isso aqui também eu consigo ter por categorias, tá? Então, seria, no caso, estatística de vendas por categoria. Também coloco aqui um período e entra aqui, ó, frutas, temperos, outros legumes, verduras, tubérculos, acho que é assim que fala, e hortaliças higienizadas. Então, aqui já me faz mais um relatório mais resumido, tá? Então aqui vai dar quantas vendas que eu tive aqui de cada um, a porcentagem e a porcentagem de lucro também que representou.
qual origem de cliente. Então, por onde que esse cliente conheceu a minha empresa? Se foi pelo meu e-commerce, se foi através de um site, como foi que ele conheceu, se foi uma divulgação. Isso também é super importante, porque você sabe que tem a ferramenta do site, que ela é muito bacana, ela é muito interessante. E com esse site, a gente consegue fazer com que esse processo automatize ainda mais, tá? E esse processo com o site seria automatizado da seguinte maneira. Basicamente seria o que? O cliente, ele vai entrar no seu site, tá? No site a gente vai ter várias opções. A gente pode cadastrar o cliente, aí você pode falar se ele vai ter acesso a preço ou não. Você pode cadastrar, entra aqui muitas possibilidades, tá? Mas então a gente chegou aqui num acordo, por exemplo, e você falou pra gente que você quer que você vai liberar o cliente para falar ao cliente que vai ter acesso ao preço ou não, por exemplo, tá? Ok. Quando o cliente então faz um pedido no site, ele vai se cadastrar, ele vai colocar lá os dados dele e vai colocar quais os itens que ele vai comprar. Então, por exemplo, no caso aqui do supermercado, o site ele é bem intuitivo e o principal, ele é de forma responsiva. Então ele pode ser usado em tablet, ele pode ser usado em celular, ele pode ser usado em computador, notebook, qualquer plataforma, tá? Então vamos lá. Então o que o cliente está fazendo por trás pelo site? Ele basicamente está adicionando todos os produtos, que ele vai comprar. Então ele vai comprar um alecrim, então ele vai comprar um cheiro verde, ele vai comprar uma erva doce, ele vai comprar aqui um mel puro, ele vai comprar aqui uma alface. Eu estou colocando aqui alguns itens, tá? Ele vai comprar aqui também o abacaxi, ele vai comprar aqui a banana. Isso, lembra que é tudo o seu cliente que está fazendo de forma super simples no site. E aí também ele vai lá, obviamente, vai colocando aqui a quantidade, tá? Vou colocar aqui, ok. Isso aqui só para você ver como é bem simples, tá? A tela dele, lógico que não vai ser essa tela. A tela vai ser de um site e-commerce mesmo, bem simples. Como você já pôde ver, o site é bem simplesinho, vai ter a figura. Então ele clica lá, clica em adicionar. A questão é o seguinte, quando o cliente faz a compra pelo site, tá, você recebe um e-mail já notificando, olha, você tem uma nova venda pelo site. E aí o cliente vai também poder te pagar, no seu caso, por boleto bancário. Então, basicamente, o que esse cliente fez para você? Ele já pulou uma etapa. Em vez de você precisar preencher tudo isso daqui, tá? Todos esses dados, o cliente já preencheu para você. Então, você tem uma tela aqui, onde a gente vai adicionar para você uma parte de importar vendas do e-commerce. Então ele vai lá no seu e-commerce, vai importar a venda e essa venda chega pronta para você, praticamente como está aqui. E é onde você só vai confirmar a venda, vai falar como que vai ser o pagamento desse cliente e pronto. Aí neste momento você pode imprimir para ele o boleto bancário e está feito a venda para esse cliente. Então toda essa parte de digitar, quem fez foi o cliente. Você só importou a venda e fechou a venda. Está feito. E aqui você pode também, se você quiser, imprimir a nota fiscal, que seria basicamente assim, ó. É esse processo aqui para fazer a nota fiscal. Como eu te falei, como eu não tenho certificado aqui, eu não vou conseguir fazer a nota, então daqui a pouquinho eu te mostro também como faz a nota fiscal. Até aí tudo bem? Tranquilo. Então dentro de consultas a gente pode ver que nós temos aqui vários tipos de relatórios, vários tipos de gráficos e tudo isso aqui ele é gerado automaticamente, ou a grande maioria, só você alimentando o sistema através de vendas, tá? Através de lançamentos aqui do seu conta pagar e receber, ele vai dando para você já qual que é a sua estatística de venda, qual que é a sua qual que é o seu gráfico de faturamento mensal, anual, compara com os últimos 3 anos, então isso aqui também é muito legal. E aí também falar de
de caixa, né? Aqui também você pode, conforme você compra com os seus fornecedores, você também já pode lançar aqui no sistema, e aí você já consegue lançar aqui em compra de produto. Então, basicamente, o que vai fazer o processo inverso de venda, quando você compra, ele gera um contas a pagar. E no contas a pagar também, é muito simples, você também pode lançar aqui tudo que você tem para pagar. Então aqui, obviamente, é um banco de dados teste, tá? Mas que você pode colocar salário, aluguel, água, luz, todas as suas contas fixas. E o que acontece? A gente também pode definir aqui por categorias. E aí, quando eu vier aqui em relatório de contas a pagar e receber, por exemplo, eu vou pedir um relatório aqui, eu vou pegar só uma data em branco para a gente poder ter uma ideia de como fica um relatório. Vamos aumentar um pouquinho aqui a tela. Então, olha que bacana. Então aqui eu já fiz também algo, tá? Então aqui eu consigo saber quanto que eu consigo ter uma visão geral da minha empresa. Quanto eu gastei com caminhão. Bom, com caminhão, dentro desse período que eu selecionei, eu gastei 1.450. Mas o que foi desses 1.450 reais? Ah, eu gastei 300 reais com combustível, 700 reais com manutenção e 450 reais com pedágio. Aluguel, 13 mil. Fixa, então eu gastei com contabilidade, com boleto, com fretistas, com comissão. E aí eu posso organizar aqui, ó, e tudo isso daqui ele vai me detalhar. E aí eu tenho uma forma aqui mais fácil de poder controlar a minha empresa e de saber, e até a porcentagem, né, de quanto que esse gasto representou, de quanto que esse gasto representa da minha empresa. Então, quanto que a folha de pagamento representa, quanto que o aluguel representa, para você aí que tem a sua empresa poder tomar uma decisão correta, tá? Isso aqui também é muito importante porque é o seguinte, você também pode salvar isso aqui e pode salvar aqui como Excel. Salvando como Excel também, caso você precisar, você manuseia da forma que você precisar. Então aqui é só uma das formas que você tem aí para salvar, tá? Dentro disso, a gente tem aqui mais inúmeras funcionalidades, mas muitas, muitas, muitas. Então eu posso fazer um reajuste de preços, posso fazer... Aí eu acho que a gente precisa ver realmente qual que é a sua necessidade mais e focar nisso, porque a gente ainda pode, dentro disso, ainda personalizar o sistema para o que você precisa dentro do seu uso. Tem muito mais função, mas vamos vendo agora conforme a sua necessidade, o que você precisa, tá bom? Por enquanto aqui é isso então. Gustavo Crank, GF Tecnologia. Um abraço.